A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o pastor Gilson. Estou passando para deixar uma mensagem para você, nesta tarde desse dia. E essa mensagem se encontra em Lucas, capítulo 1, do versos 5 ao versos 13. Está escrito assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com os costumes dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi tomado pelo medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho e você dará o nome de João. Amados, eu quero trazer algo para você nesta tarde, muito rico da parte do Senhor. A Bíblia vai falar que o pai de Zacarias se chamava Baraquias e o seu avô chamado Idom. Isso você encontra em Zacarias 1, do versos 1 ao versos 7. Nisso aí eu vejo uma grande verdade. Zacarias, Baraquias, eles nasceram dentro de um cativeiro babilônio. Eles nasceram em uma terra estranha, onde a sua família havia sido saqueada, a sua cidade, seu país, sua nação. E o clima não era bom. Eles não tinham motivo nenhum de ser felizes. Não havia expectativa nenhuma para eles, esperança nenhuma de vida. Eles estavam sendo escravizados, humilhados, sem casa, sem teto, sem ter o que comer. E neste momento, Idom, um dos fundadores da sinagoga, fundou a sinagoga dentro do cativeiro babilônio. Eu aprendo uma coisa: é nos momentos mais difíceis na vida que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Nos momentos mais difíceis, mais árduos da vida, que nós devemos adorar ao Senhor. São nos momentos quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, que devemos levantar altar para adorar ao Senhor. Devemos nos aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que agora rompe o cativeiro babilônio. E quem que eles encontram pela frente? Um tirano chamado Herodes. Num jogo de palavras, uma certa vez, está escrito que era melhor ser um porco do que filho de Herodes. Para você entender do qual tipo de pessoa do qual nós estamos falando. E outra coisa muito interessante, havia mais de 12 mil sacerdotes naquela época. Era dividido em 24 turmas. Isabel também era descendente de Arão. Aí uma outra coisa que eu pego. Coisa boa é você estar num convívio de pessoas que falam a sua mesma língua. Coisa boa é você não pegar lá fora aquilo que você já tem dentro. Isso vai te fazer bem. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer a sua vida melhorar. Aí o verso 6 vai dizer o seguinte: que ambos eram justos diante dos olhos do Senhor. Isso significa que eles eram cristãos. Deus via ele como cristão. Uma coisa que eu sempre me pergunto: o que adianta a sociedade me julgar, me apontar? Do que vale mesmo é o que Deus pensa e acha de mim. Se você parar a analisar, nem Jesus, irmão, agradava todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Tem pessoas que não gostam de Cristo. Mas e aí? A vida segue. O que vale é você saber que Deus te ama. Como Deus te vê. O zelo, o carinho, o amor que Deus tem por você. Você sabia que nesta manhã,
Quando amanheceu, você abriu os teus olhos, você conseguiu acordar. Existiu um favor de Deus sobre a sua vida, de se levantar? Então é motivo da gente ver que Deus olha assim para nós. E Ele tem prazer por nós. Aí o verso 7 vai dizer que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Uma coisa que me chamou muito a atenção. No verso 6 vai dizer que diante dos olhos de Deus eles eram justos. Jesus via eles como igreja. Aí no verso 7 eu já aprendo uma outra coisa. Não é porque eu sou visto por Deus por bons olhos que eu não vou passar por provações, que eu não vou passar por lutas. Mas eu acredito que em todos os momentos difíceis da minha vida há um propósito de Deus. E isso também confirma uma outra coisa em mim. Porque Deus não dá provações a qualquer um. Deus só dá os seus escolhidos. Ele sabe que os seus escolhidos hão de passar confiando no Senhor as suas provações. Vamos lá, eu quero te lembrar alguma coisa. Preste atenção. Gênesis 18, versos 11 vai dizer que Abraão teve uma promessa do Senhor. Mas a sua esposa era estéril, tinha um problema dentro de casa. Gênesis 25 vai dizer o seguinte, que Isaac nasceu de Abraão. Agora Isaac casa com Rebeca, mas era estéril. Outro problema, a diferença é que Isaac foi orar. Ao invés de reclamar, Isaac orou 20 anos, mas Deus abriu a sua madre. Gênesis 30, do versos 22 ao versos 23, vai dizer também que Jacó casa com Raquel. Raquel também era estéril, mas vai nascer um governador chamado José. A Bíblia vai dizer também em Juízes, capítulo 13, versos 1, que para nascer Gideão, a sua mãe era estéril. Deus teve que descer e fazer um milagre, fazer uma obra na mãe de Gideão para que ele nascesse. 1 Samuel, capítulo 1, versos 5, vai dizer que Ana era uma mulher amada por Elcana, mas que também era estéril. Mas nasceu um grande profeta chamado Samuel. E vou dizer mais. Essa aprovação de Ana durou 24 anos. 24 anos. Depois de 20 anos, na última oração de Ana ao Senhor, vai dizer que Ana ofereceu o teu filho. Se Deus desse um filho a ela, que ela daria para Deus, para servir na casa do Senhor. Eu aprendo uma coisa. Quando você faz para Deus aquilo que ninguém faz, Deus te dará aquilo que ninguém tem. Ana deu a Deus aquilo que ela não tinha. Ela ofertou a Deus aquilo que não tinha. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versos 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ana deu o que não tinha. Então, ela contemplou aquilo que ela queria. A Bíblia vai dizer também, em 2 Reis, capítulo 4, versos 14, que Sunamita, ela vai acolher um homem de Deus chamado Eliseu, e eles percebem que ela não tinha filho. Aí Eliseu vai falar a Geazi, será que não tem nada que a gente possa fazer por essa mulher? Geazi vai falar, ela não tem filho, mestre. Aí Deus permite a madre dela abrir, ela gerar um filho. Então eu quero dizer para você, Deus tem coisa surpreendente chegando para você aí. Sabe por quê? Porque Eclesiastes 7, versos 8 vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então levante sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Depois que essa tempestade passar, eu contemplo uma roda girando e tudo vai ser melhor do que era antes, porque tem coisas boas chegando na sua vida. Aí a Bíblia vai dizer ainda, no verso 7, que ambos eram de idade avançada. Opa, o que o Senhor quer falar com isso, pastor? Eu te digo, enquanto você ficar tentando dar jeitinho, não tirar a mão, não colocar na mão de Deus, não deixar Deus agir em teu favor, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Deus esperou eles chegarem à conclusão que por eles mesmos não tinha mais condições de gerar um filho. Aí Deus entra para cumprir uma promessa na vida de Zacarias. Então, se você tem promessa, mas você está tentando com que essa promessa venha até você, entregue na mão do Senhor, descansa,
porque Deus quer fazer milagre. E milagre só quem pode fazer é o Senhor. Aí o verso 18 vai dizer o seguinte: o grupo estava de serviço. Existia um grupo de mais de 800 homens agora, de Abias, de serviço, no templo. Ainda aí escolheram um sacerdote, um deles para entrar, para oferecer um incenso ao Senhor. Mas interessante que o texto vai dizer que Zacarias servia diante do Senhor. Meu irmão, não adianta ter muita gente e só um fazer. Se só você faz, só você vai receber. Muitas das vezes você se importa com quem não quer fazer, mas já vai uma mensagem de Deus para você: faça a tua parte com o Senhor. Porque quem não faz, quem não semeia, não tem como colher. Só colhe quem semeia. E se existe terra fértil, é semear na obra do Senhor. Se você é um grande semeador, com trabalho, meu irmão, não pare de trabalhar, não olhe para o lado. Faça para Deus aquilo que ninguém quer fazer, porque você há de receber aquilo que Deus não há de dar a ninguém. Então, pega essa palavra no teu coração. E o texto vai dizer também: e ele foi escolhido por sorteio. O versos 9 vai dizer que Zacarias foi escolhido e caiu sobre ele. Aí o texto vai dizer, no versos 10 em diante, que quando ele entra no templo, e o povo orando lá de fora, o anjo do Senhor aparece a Zacarias. E quando esse anjo aparece a Zacarias, ele vai ter medo. E o anjo ainda vai dizer para ele: olha só, a sua oração foi ouvida. Eu quero falar uma coisa para você. 1 João, capítulo 4, verso 18, que o medo supõe castigo. Você tem orado a Deus, você tem pedido para Deus trabalhar, para Deus te dar a vitória, para Deus fazer em seu favor. Agora chegou o momento de receber e você está com medo. Você não tem que ter medo, você tem que viver o melhor de Deus na tua vida. Você tem que desfrutar as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: pessoas há de ficar confundidas, não tenha medo. Aquilo que é seu há de chegar nas suas mãos, há de chegar na sua vida. Viva o melhor de Deus, estar para chegar na sua vida um novo tempo, uma exaltação do Senhor. Agora você orou, você pediu, o medo supõe castigo. Joga por terra esse medo, porque é tempo de coisa nova, é tempo de Deus responder a oração passada que você fez, que muitas das vezes caiu no teu esquecimento, mas Deus está dizendo para você nesta tarde desse dia: está chegando coisa nova, o novo de Deus está batendo na sua porta, vai entrar, vai mudar tudo e tudo será como você sempre quis. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo cura na sua vida, eu profetizo restituição, eu profetizo um lar de alegria, eu profetizo um casamento abençoado, eu profetizo a sua família, a sua casa no altar do Senhor. Que Deus possa te abençoar e te dar a vitória nesta tarde, em nome de Jesus.